Bem-vindo ao Quiz Bíblico. São 100 perguntas em 4 níveis: fácil, intermediário, difícil e Elias. O nível Elias é o mais difícil de todos, um verdadeiro teste para os mais profundos conhecedores das Escrituras. Vamos ver até onde você chega. Boa sorte! Antes de começarmos o Quiz Bíblico, deixe seu like abençoado e se inscreva no canal com o sininho ativado. Assim, você não perde nenhum desafio como este. Vamos começar com o nível fácil. Prepare-se para as primeiras perguntas. Quantos dias após a ressurreição, Jesus ascendeu aos céus? 40 dias. Qual era o nome do primeiro rei mencionado no livro de Daniel? Nabucodonosor. Quem foi a única juíza de Israel mencionada na Bíblia? Débora. Em qual evangelho está o Sermão do Monte? Mateus. Quem foi o sacerdote que morreu ao tocar a arca de Deus indevidamente? Uzá. Quem foi o homem que teve sua jumenta usada por Deus para falar? Balaão. Em que livro encontramos a história de Ruth? Ruth. Quem foi o rei que tocava harpa e compôs muitos salmos? Davi. Qual era o nome do homem que carregou a cruz de Jesus? Simão de Cirene. Quem profetizou que o Messias nasceria em Belém? Miqueias. Quem foi o profeta que repreendeu Davi por causa de Batseba? Natã. Quem foi o rei que consultou uma feiticeira em Endor? Saul. Qual é o capítulo da Bíblia conhecido como Capítulo do Amor? 1 Coríntios 13. Quem foi o profeta que viu o Senhor sentado num alto e sublime trono? Isaías. Qual foi o sinal que Deus deu a Gideão para confirmar seu chamado? Orvalho no velo. Quem foi o primeiro homem a ser chamado hebreu? Éber. Quem foi o sumo sacerdote no julgamento de Jesus? Caifás. Quem foi o governador romano que julgou Jesus? Pilatos. Qual era o nome original de Jacó antes de ser mudado por Deus? Jacó. Quem foi o rei que tentou matar o menino Jesus? Herodes o Grande. Quem foi o profeta que pediu fogo do céu contra soldados? Elias. Qual livro bíblico menciona o Leviatã? Jó. Qual apóstolo foi martirizado de cabeça para baixo? Pedro. Quem foi o homem que viu uma escada que ligava céu e terra? Jacó. Quem foi a mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume caro? Maria de Betânia. Parabéns por passar o nível fácil. Agora, o nível intermediário te espera com desafios maiores. Quem foi o profeta que viu um rolo sendo comido em visão? Ezequiel. Qual foi o nome do homem que caiu morto ao tentar segurar a arca para que não caísse? Uzá. Qual foi o nome do rei que perdeu a sanidade e viveu como animal por um tempo?
Nabucodonosor. Quem foi o profeta que anunciou o nascimento de João Batista? Gabriel, anjo. Quem foi o primeiro apóstolo a morrer como mártir? Tiago, filho de Zebedeu. Quem foi o profeta que profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo em Joel 2? Joel. Quem foi o homem que teve revelações profundas no exílio na Babilônia? Daniel. Quem foi o rei que liderou uma grande reforma espiritual em Judá aos 8 anos de idade? Josias. Qual foi o nome do profeta que curou as águas de Jericó? Eliseu. Quem foi o escriba que ajudou a restaurar a lei após o exílio? Esdras. Quem foi o profeta que casou com Gomer como ato simbólico? Oséias. Quem foi o homem que viu uma tocha de fogo passando entre os pedaços do sacrifício? Abraão. Quem foi o apóstolo que teve visão de um lençol cheio de animais impuros? Pedro. Quem foi o homem que escreveu que a fé sem obras é morta? Tiago. Quem foi o profeta que teve a visão do vale de ossos secos? Ezequiel. Quem foi o homem que tentou comprar o poder do Espírito Santo? Simão, o mago. Qual foi o nome da profetisa que reconheceu Jesus no templo? Ana. Quem foi o homem que escreveu Vaidade de vaidades, tudo é vaidade? Salomão. Quem foi o rei que enviou carta a Ezequias para zombar de Deus? Senaqueribe. Quem foi o homem que viu cavalos de fogo ao redor de Eliseu? Geazi. Quem foi o homem que restaurou os muros de Jerusalém em 52 dias? Neemias. Quem foi o rei que ofereceu sacrifício no templo e ficou leproso? Uzias. Quem foi o profeta que escreveu O justo viverá da fé? Habacuque. Quem foi o rei que destruiu o altar de Betel? Josias. Quem foi o profeta que desceu ao vale e ficou deitado sobre o lado 390 dias? Ezequiel. Ótimo trabalho no intermediário! Chegou a hora do nível difícil. Só os verdadeiros conhecedores das Escrituras vão brilhar aqui. Qual foi o nome do rei que lançou Daniel na cova dos leões? Dário, o medo. Quem foi o homem que amaldiçoou Davi e depois pediu perdão? Simei. Quem foi o sacerdote que trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém? Zadok. Quem foi o homem que teve o nome mudado para Barnabé? José. Quem foi o homem que Paulo entregou a Satanás para a destruição da carne? Himeneu. Quem foi o rei que mandou cortar o livro de Jeremias e queimá-lo? Jeoaquim. Quem foi o homem que profetizou a respeito de Cristo e disse: Este é para a queda e elevação de muitos? Simeão. Quem foi o homem que teve visão de 4 chifres e 4 ferreiros? Zacarias. Quem foi o apóstolo que ficou cego por 3 dias após ver Jesus?
Paulo. Quem foi o homem que ajudou a levar a cruz de Jesus? Simão de Cirene. Incrível! Você chegou ao nível Elias, o mais difícil de todos. Somente os mais devotos vencerão este desafio. Está pronto para carregar o manto de Elias? Quem foi o homem que foi arrebatado até o terceiro céu? Paulo. Quem foi o profeta que chamou 2 ursos para devorar 42 rapazes? Eliseu. Quem foi o homem que viu uma vara de amendoeira em visão? Jeremias. Quem foi o profeta que viu um rio sair do templo em visão? Ezequiel. Quem foi o homem que viu um cavaleiro em cavalo vermelho entre murtas? Zacarias. Quem foi o homem que escreveu sobre Melquisedeque como tipo de Cristo? Paulo. Hebreus. Quem foi o homem que pregou aos espíritos em prisão? Pedro. Quem foi o homem que viu a visão do carneiro e do bode? Daniel. Quem foi o homem que disse: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho"? Paulo. Quem foi o homem que mencionou o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4? Paulo. Quem foi o profeta que previu o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes? Joel. Quem foi o homem que viu a glória de Deus e o primeiro mártir cristão? Estevão. Quem foi o homem que escreveu que Cristo é a imagem do Deus invisível? Paulo. Quem foi o homem que viu 4 animais representando impérios? Daniel. Quem foi o homem que teve visão de um rolo voador? Zacarias. Quem foi o homem que viu a glória do Senhor deixando o templo? Ezequiel. Quem foi o homem que escreveu que os gentios são co-herdeiros em Cristo? Paulo. Quem foi o homem que teve visão do Filho do Homem de cabelos brancos? João Apocalipse. Quem foi o homem que escreveu sobre as 70 semanas? Daniel. Quem foi o homem que anunciou o nascimento de Sansão? O anjo do Senhor. Quem foi o homem que viu um trono com rodas de fogo? Ezequiel. Quem foi o homem que viu o livro com 7 selos? João. Quem foi o homem que viu uma visão de um cordeiro como morto? João. Quem foi o homem que escreveu que a letra mata, mas o espírito vivifica? Paulo. Quem foi o homem que escreveu "O justo viverá pela fé", citado em Romanos? Abacuque. Quem foi o homem que falou de novo nascimento a Nicodemos? Jesus. Quem foi o homem que disse: "Vinde a mim todos os cansados e oprimidos"? Jesus. Quem foi o homem que viu cavalos de várias cores representando juízos? João. Quem foi o homem que escreveu "O salário do pecado é a morte"? Paulo. Quem
foi o homem que viu uma estrela cair do céu e abrir o abismo? João. Quem foi o homem que viu 4 chifres representando poderes que dispersaram Judá? Zacarias. Quem foi o homem que viu a pedra cortada sem mãos destruir a estátua? Daniel. Quem foi o homem que escreveu que Deus é amor? João. Quem foi o homem que ouviu uma voz mansa e delicada no Monte Horebe? Elias. Quem foi o homem que escreveu sobre a armadura de Deus? Paulo. Quem foi o homem que viu uma nova Jerusalém descendo do céu? João. Quem foi o homem que viu o rio de água da vida no final de Apocalipse? João. Quem foi o homem que disse: combati o bom combate, completei a carreira? Paulo. Quem foi o homem que teve visão de homens com balanças e medidas injustas? Amós. Quem foi o homem que viu a glória do Senhor encher o templo após os querubins se moverem? Ezequiel. Parabéns por completar o quiz bíblico com 100 perguntas. Você venceu até o nível Elias. Curtiu? Dê um like, se inscreva e compartilhe com os amigos. Até o próximo desafio!